dentro das notícias, a gente tem que falar de saúde. Muito importante esse tema que o Dr. Sprois está trazendo aqui para a gente hoje. Porque atualmente 2 bilhões de pessoas, 2 bilhões, gente, apresentam algum quadro de depressão. Essa epidemia de distúrbios da mente é agravada pela síndrome do pânico, que atinge 300 milhões de seres humanos. Você sabia que depressão e síndrome do pânico são duas doenças diferentes? E o primeiro passo para a gente combater esses inimigos é conhecer melhor. Por isso, a gente tem que prestar muita atenção nessa reportagem da Natália Arcuri. Doenças que aprisionam. É uma mistura de angústia com ansiedade, tudo junto, entendeu? É um pânico total. Os males da mente. A dimensão do problema ela fica muito maior, qualquer que seja esse problema. Fico muito mais preocupado, eu sofro muito mais. Por que cada vez mais pessoas sofrem de depressão e síndrome do pânico? Eu tô ficando perturbada com esses pensamentos que me fazem mal. E por que é tão difícil diferenciar essas doenças? São doenças independentes. Uma pessoa pode ter depressão sem ter síndrome do pânico e vice-versa. Porém, um motivo de confusão entre essas doenças é que muitas vezes elas estão juntas. Remédios, terapia e dança. Não sou covarde, já tô pronta pro combate. Hoje você vai conhecer a artista plástica que aposta no bom humor para vencer a batalha contra a depressão. Eu liguei pra minha mãe e falei, mãe, me interna que eu tô ficando louca. O planeta vive hoje uma epidemia das doenças da mente. Uma em cada 5 pessoas vai ter pelo menos um quadro de depressão ao longo da vida, a maioria mulheres. Segundo a Organização Mundial da Saúde, 2 bilhões de pessoas sofrem de depressão e 300 milhões convivem com a síndrome do pânico. Somadas, as doenças atingem o equivalente às populações da China, Europa e Brasil e já são responsáveis pela maior parte dos afastamentos de trabalho no mundo inteiro. A depressão e a síndrome do pânico são mais comuns em ambientes urbanos, principalmente as metrópoles como a cidade de São Paulo. A violência, a pressão no trabalho e o estresse são fatores determinantes para o surgimento de novos casos. Mas será que a população das grandes cidades já sabe diferenciar as duas doenças? Eu acho que uma tem relação com a outra. Você sente um medo absurdo de alguma coisa que você não sabe o que é. A impressão que dá, a gente vai morrer. Depressão é quando a pessoa fica abatida e síndrome do pânico quando ela não sai de casa, tem medo de sair na rua, certo? Parece confuso, mas depressão e síndrome ou transtorno do pânico têm sintomas completamente diferentes. A depressão é uma doença médica muito complexa, né? Envolve alterações do humor, dos sentimentos, das emoções. A pessoa fica pessimista, tem uma visão mais acinzentada a respeito da vida. Falta de energia, falta de apetite, alterações no sono. Já o transtorno do pânico, uma ansiedade extrema, falta de ar, taquicardia, aceleração no coração, respiração mais ofegante, sensação que o ar não entra, tremor, sudorese, boca seca. Opressão no peito, dor no peito. Um acidente de carro foi o ponto de partida para ataques de pânico que perseguem a Cida há mais de um ano. A síndrome do pânico ela te trouxe a depressão, porque eu não conseguia parar de chorar. O medo se transformou em angústia e o pânico agora está associado à depressão. Não é muita gente que entende. Isso não é doença, isso é frescura. Só que só quem passa, quem sente, é que sabe que isso não é frescura, isso não é da sua cabeça. Isso é uma coisa que você não pediu para sentir. É mais forte que você. É mais forte, é muito mais forte que eu. Eu não consigo controlar. Cida está afastada do trabalho, faz tratamento psicológico e psiquiátrico, mas ainda não sabe quando vai voltar à vida normal. Não é rápido não, ele falou, olha, o mínimo é 1 ano. Entre as celebridades, a síndrome do pânico e a depressão já fizeram várias vítimas. Gustavo Lima revelou que a fama o deixou com medo de sair sozinho e com pânico das alturas. A pressão da família e da imprensa é apontada como a causa principal dos ataques de pânico de Michael Jackson. Gwyneth Paltrow e Brooke Shields já enfrentaram a depressão. Loira, alta e talentosa,
Luciane Farinha é artista plástica e está diante do maior desafio de sua vida: vencer a depressão e o preconceito. O barulho me perturbava. O meu filho assistia televisão no mudo. Então, meu filho foi super companheiro. Luciane ficou um mês sem sair do quarto. Chorava sem motivo e emagreceu 10 quilos em menos de 3 meses. Era o filho de 8 anos quem cuidava da mãe. Eu ajudava ela a deitar na cama, pegar água pra ela, dar remédio pra ela, usar comida na boca dela. O fim de um relacionamento foi o gatilho para a doença se instalar. Hoje, além dos 4 remédios controlados, Luciane faz acompanhamento psicológico e arranjou maneiras diferentes de lutar contra a doença. Ela faz fotos de si mesma, inventa coreografias e coloca tudo na internet. A dança foi uma maneira mais divertida para eu rir. E as fotos foi uma maneira de... Tô colocando para fora isso. Mas o que pode ter levado Luciane a se isolar do mundo e perder o comando sobre os próprios pensamentos? A resposta está na química da máquina humana. O nosso cérebro precisa que todos os transmissores funcionem a pleno vapor para que a mente se mantenha saudável. Quando essas estruturas deixam de operar corretamente, o caminho fica livre para a depressão e o transtorno do pânico se instalarem. Apesar de ser mais comum após os 40 anos de idade, a depressão pode aparecer em qualquer fase da nossa vida. E hoje já é a 3ª maior causa de morte entre adolescentes no mundo inteiro devido ao alto índice de suicídio. O Rafael começou a sofrer com a depressão aos 7 anos de idade. E de lá para cá foram várias crises pequenininhas, foi isso? Sim, eu não fazia a mínima ideia do que estava acontecendo. Eu sempre voltava para casa chorando. Na crise mais recente, Rafael emagreceu, ficou apático e precisou cortar os cabelos que caíram além do normal. E eu começo a chorar, não sei explicar o porquê. Eu dormi várias vezes chorando. A depressão e a síndrome do pânico não têm cura, apenas tratamento. Para manter as doenças sob controle, é preciso o empenho do paciente e da família, além da compreensão no ambiente de trabalho. Depressão é uma doença médica tanto quanto pneumonia. Isso não é da sua cabeça. Isso é uma coisa, isso é uma doença. Quanto você conseguiria dizer que melhorou de 1 a 10? 7,5. Tá melhorando bastante. Se ela vier de novo, eu vou estar pronto. Eu tenho as melhores pessoas perto de mim e eu vou conseguir. Mas será que é possível prevenir a depressão e a síndrome do pânico? E o que se passa na cabeça de quem convive com estes transtornos? Ela precisa de apoio, ela precisa de ajuda, sim. Saiba as respostas agora com o Dr. Antônio Spreusser no estúdio do Hoje em Dia. Esse é o Você e o Doutor, falando de um assunto muito importante. Eu fiquei realmente impressionado com os números. 2 bilhões de pessoas no planeta, 300 milhões enfrentando síndrome do pânico, 2 bilhões enfrentando a depressão, algum tipo de depressão. São números realmente assustadores. Maior causa de afastamento do trabalho no planeta. Doutor Spreusser, a gente está falando de uma coisa muito grave, muito séria. E sabe de uma coisa, Zucatelli, bom dia a todos vocês de casa. O problema da depressão é que os adolescentes também não escapam dessa realidade. Hoje, 1 a cada 3 adolescentes tem grande chance de se tornarem pessoas depressivas ou com pânico, porque a sobrecarga em cima deles é muito alta. E muitas vezes essas pessoas não têm como sair, não têm como ter uma válvula de escape. Então é a escola que tem muita pressão, os pais colocam muita expectativa em cima dos adolescentes. Então, além da expectativa, essa expectativa toda pode gerar o quê? Aqui esses quadros, depois que não dá certo, né? Você tem que sofrer com o que não deu certo. E sabe o que é muito importante? É a luta contra o preconceito, gente. Porque muitas pessoas, às vezes dentro da família, a pessoa não tem apoio. Ah, para, isso é frescura. Que bobagem, né? Vai trabalhar, vai fazer alguma coisa. As pessoas falam de uma... A pessoa não entende o que a pessoa está vivendo, não entende o que o outro está vivendo. Não respeita aquilo. Falta compreensão, falta informação. E esse é o objetivo do Hoje em Dia, levar informação a você. Estamos recebendo 2 amigos especiais, o Mário
Jairo Gomes, que é ator, a Rebeca Guzmão, que é atleta, você sabe. Os dois enfrentaram esses problemas. E a gente tem uma enquete também para saber a sua opinião. Se você já ficou, você já se imaginou nessa situação? O que você acha que levaria você, por exemplo, a uma depressão? Falta de dinheiro? Esse é normalmente um dos casos. O fim de um relacionamento também é um dos problemas apontados. Ou a perda de um ente querido. O que você acha que poderia provocar uma depressão, poderia colocar você numa situação assim? Entra lá no r7.com/hoje em dia, dê a sua opinião. Doutor Sproycer, vamos lá. Vamos começar explicando a diferença entre depressão e síndrome do pânico. Eu vou começar a falar sobre o cérebro depressivo. Tá. Hoje em dia se pesquisa muito, já se pesquisou muito sobre o cérebro na depressão. E aqui eu queria que a câmera pegasse agora. Está mostrando. Aqui é uma célula nervosa chamada neurônio e aqui é outro neurônio. E a comunicação entre eles se dá por uma química cerebral, que são os neurotransmissores. Essas coisinhas verdes que vocês estão vendo, isso é uma substância química, que é a serotonina, acetilcolina, dopamina, noradrenalina, que são substâncias que o cérebro tem e que facilitam o transporte de informação. Então aqui o cérebro fica muito iluminado, digamos assim, cheio de informação. No cérebro da pessoa que tem depressão, olha o que acontece. Esses neurotransmissores faltam. Tem pouca serotonina, pouca dopamina, pouca acetilcolina. Então a informação não passa e a pessoa tem mais chance de ficar deprimida. Portanto, a falta dessas substâncias no organismo é o que produz a depressão. A depressão. E outra coisa interessante, os medicamentos atuais que a gente dá para pessoas depressivas aumentam a substância química aqui dentro. Olha, eu estava vendo pela nossa pesquisa aqui que o que aconteceu com a Rebeca foi isso, né, Rebeca? Você enfrentou uma depressão, o que foi? A partir do fim de um relacionamento? Na verdade, a minha depressão ela começou a partir do momento em que eu fui suspensa, né? Que tiraram de mim o que eu mais gostava de fazer, que era nadar. E foi onde eu comecei um quadro depressivo, né? E foi onde eu comecei a engordar bastante, né? Eu aumentei bastante meu peso. E no ano passado eu já tive ao contrário, eu sofri ao contrário. Eu perdi 20 quilos devido ao final do meu casamento, né? Sofri bastante, mas foi onde realmente eu sofri os sintomas da depressão. E era uma pessoa que eu tinha preconceito com a doença, porque realmente eu não conseguia entender como as pessoas conseguiam ficar tristes. Tinha saúde, tinha família, tinha dinheiro, né? Tinha uma vida boa. E realmente só quem passa por isso consegue entender, você não tem sentimento. É muito difícil as pessoas que estão em volta da gente compreenderem isso, né? É muito difícil. É muito complicado. Sabe, no caso da Rebeca, que eu considero um caso muito grave. Primeiro, atleta, né? Você perdeu aquilo que mais você gostava de fazer. E a gente vê o caso da Rebeca como um caso na nossa vida em particular. Por exemplo, médico que deixa a profissão, jornalista que deixa de ser jornalista. Quantas pessoas hoje embarcam do Brasil para outros países de fora e deixam de ser aquilo que são, tentando sonhar alguma coisa que não é verdade. De repente entra um quadro depressivo grave. Segunda coisa que você teve foi uma perda de relacionamento. Isso é muito grave. Mesma coisa um pai que morre, o namorado que morre, a perda de um animal. O ser humano não lida com perda. E esse saber não lidar com perda causa depressão. Ainda mais, Rebeca, agravado por essa situação química. Muitas vezes a química cerebral ela é alterada por esses fatores sociais, emocionais, etc. E você fica com depressão e tem que tratar, e não é frescura. E a gente não pode ter nenhum tipo de anticorpo, a gente não pode ter o que você acabou de falar. Preconceito, não Preconceito, pode. A gente tem que ajudar essas pessoas, sabe? E ajuda existe, o tratamento existe. Rebeca, você está em tratamento? É mais difícil. Rebeca, você está em tratamento? Eu ainda tomo medicação, né? Assim, claro que não como a quantidade que eu tomava enquanto eu estava em crise. E eu acho que o mais importante também para alertar as pessoas é que a depressão, ela mata, né? É uma doença em que eu já vi pessoas morrerem de depressão. O que ela está falando é muito sério, As pessoas que são depressivas, elas têm 20% a 30% mais chance de suicídio. E muitas vezes é um suicídio entre aspas, porque ela para de comer, ela para de viver, não vê felicidade em nada. E é o que você falou. E uma coisa séria que a gente tem que falar no programa agora. Tem tratamento, tem cura, entre aspas. Controle, né? Controle, porque ela volta. E muitas pessoas que estão vendo o nosso programa agora param de tomar o remédio
e volta a ter depressão. Não pode parar o tratamento. Não é porque melhorou que vai parar o tratamento. A pessoa se sente melhor, para de tomar. E vai voltar outra vez, entendeu? Doutor, a gente vai falar sobre a síndrome do pânico. Eu vou querer também ouvir o depoimento do Mário aqui. E eu vou aproveitar para a gente chegar aqui para falar da síndrome do pânico, doutor Sproisser, que eu sei que o senhor preparou um outro ponto aqui. Eu quero só chamar a sua atenção aí de casa para o seguinte. Preste bastante atenção aqui. Olha só. Eu acabei de receber uma pergunta aqui da nossa produção e essa pergunta é a seguinte. Uma pessoa teve uma dor de cabeça muito forte. Depois dessa dor de cabeça, ficou com a vista turva, correu para o médico achando que estava tendo um AVC. Exato. E foi diagnosticada como síndrome do pânico. É verdade. E alguns desses sintomas ficaram, por exemplo, a vista turva continuou. Sabe? Pode acontecer? Pode. E hoje em dia, no pronto-socorro, se vocês pegarem agora no pronto-socorro, várias pessoas que estão sofrendo no pronto-socorro, falta de ar, dor no peito, dor na nuca, pensando que estão AVC, às vezes não é. É que antigamente nós médicos, no pronto-socorro, socorristas, a gente chamava, ele está tendo um piripaque. É isso mesmo. Está tendo um DNV, distúrbio neurovegetativo. Não, isso é síndrome, é transtorno do pânico. Isto é doença, é verdade. A pessoa está sentindo aquilo mesmo. Esses sintomas podem sumir, doutor? Eles Se a pessoa podem, está com a vista turva, por exemplo. Podem sumir, vai sumir. Se isso tiver Se fizer o tratamento vai correto. sumir, vai melhorar, vai ficar curado, vai melhorar muito. Mas nós médicos, acreditamos do que aquela pessoa está sentindo. E ela realmente está sentindo. Então, a síndrome do pânico ou transtorno do pânico, ele começa com um gatilho no nosso cérebro, onde a gente controla a ansiedade. Todos nós aqui somos ansiosos, todos nós somos ansiosos. A gente já nasce assim. A ansiedade salva. Às vezes você está num trem, você está no metrô, a ansiedade te põe para frente. Verdade. Você quer procurar um emprego melhor, ansiedade. Só que a ansiedade descompensada pode fazer com que teu coração bata mais rápido, você respire mais rápido. E aqui em cima dos rins, essas glândulas liberam hormônio do estresse, que é o cortisol, a adrenalina, e você começa a não ter mais controle da sua ansiedade. Isto pode levar à síndrome do pânico. A Cris tem uma pergunta. Fala, Cris. Doutor Sproisser, eu acho que duas faixas etárias, são difíceis da gente perceber que a pessoa está com depressão. Crianças e também as pessoas que estão na melhor idade. Porque às vezes a pessoa vive sozinha na melhor idade, né? Então, como que a família pode perceber e auxiliar essa pessoa? É verdade. Você falou duas coisas importantes. Voltando no quadro depressivo... Volta para lá, vamos voltar para lá. A criança depressiva ou deprimida, que a depressão já é doente. O quadro depressivo é aquele que você pode ficar. Agora, a depressão já é doença. A criança, quando entra num quadro depressivo, primeira coisa, ela começa a ir mal na escola. Ela não tem vontade de ir à escola. Ela para de comer. Por exemplo, ela fazia atividade física, ia para a academia, não quer mais ir ao balé. Ela começa a se isolar. Aliás, o isolamento social, que a gente chama de agorafobia é quando você se isola. Você está tão triste que você não quer ver ninguém, não quer conversar com ninguém. E a terceira idade é pior. Os quadros de terceira idade, geralmente você perde o marido, perde a mulher, os filhos vão morar em outra casa, que a gente chama de síndrome do ninho vazio. Todas essas opressões, a mulher entra no climatério, a mulher entra na menopausa, tudo isso faz com que você entre num quadro depressivo mesmo, é normal. Então, Cris, eu diria para você que na terceira idade, toda vez que você for visitar seus pais, um estiver chorando sem razão, de repente você começa a chorar sem razão, você não quer mais sair de casa, você não quer ver os amigos, sinal de depressão. Precisa tomar cuidado e tem tratamento, tem terapia, tem dança, tem uma série de comportamentos que tanto você pode para a criança como para o idoso. Tem tratamento. Olha, você que está ligando a televisão agora, preste muita atenção. Estamos falando de depressão e de síndrome do pânico, problemas seríssimos que afetam muita gente no planeta. Os números são assustadores, é a maior causa de afastamento do trabalho. São casos muito graves, mas que têm tratamento, que merecem respeito. E a gente só consegue ter respeito com informação, compreendendo o que está acontecendo. Eu vou trazer o Dr. Sproisser mais uma vez aqui para o espaço da síndrome do pânico para conversar com o Mário Gomes, para saber o que aconteceu com o Mário. Como é que foi seu caso, Mário? Bom dia, meu amigo. Bom dia a todos. Eu vejo um pouco a coisa da síndrome do pânico, no meu caso, talvez, né, tem um pouco a ver com a afetividade. Né, talvez a falta, eu sou filho único, e a falta de... Obviamente, a minha sensibilidade, a minha complexão física, uma série de fatores colaboram, né, para isso. Mas acho que a falta de amor entre meu pai e minha mãe, talvez, eles não se davam muito bem. E talvez eu me sentindo só. E aos 14 anos eu tive uma crise. Deu um medo, assim, irracional.
né? E me lembro que meu pai ainda falou, a gente vai dar uma volta e tal, até não sei aonde, quando voltar isso vai acabar. Mas ele também já tinha tido. Ele tinha visto uma vez um filme do Super-Homem, Jimmy Boy ficou preso dentro de um cofre e ele se transportou para aquela situação e ele parou de andar em elevador, quer dizer, é a mesma coisa. Tem toque, não sei o quê, bipolar, é tudo, de uma certa forma, engloba o mesmo processo. Hoje as pessoas estão denominando. As pessoas não entendiam. Eu fiz análise ortodoxa, eu não fiz análise com remédios, né? Hoje tem remédio, você toma um remedinho, já dá uma acalmada, tira a ansiedade. Porque com a ansiedade você não consegue resolver o problema. Márcio, você não tomou remédio, você não chegou a usar medicação? Não cheguei a usar. Tá. Eu fiz 40 anos de análise, né? Eu tinha muito medo do que o cara ia dizer, a gente se defende muito, resiste muito à análise. Quer dizer, o cara tenta ir te levando para ver se fortalece o teu ego, para ver se você consegue compreender o que se passa. Porque a síndrome do pânico, o pânico, ele é paralisante. Ele impede você de tudo, né? No meu caso, eu tinha essa mistura também com afetividade, quer dizer, eu tinha dificuldade para namorar, para me sentir seguro com a minha namorada, né? Sexualmente também interfere, né? E fundamentalmente as crises não são compreensíveis, quer dizer, elas sobe um calor pelo corpo, o coração dispara, como ele já havia falado, e você fica apavorado e quer ir para casa, você não sabe o que fazer, vai rezar para Nossa Senhora de Fátima, vai fazer qualquer coisa que você possa fazer para tentar amenizar aquele momento de absoluto pavor, alheamento, né? Descontrole, alvoroço de ideias. Você para um pouco no tempo, que você fica voltado para dentro da sua própria eternidade, do seu próprio pensamento, você fica vivendo só o seu mundo e o mundo comendo lá fora. Então você chega nos 23 anos, como eu cheguei, com 14. Imagina a situação. A descrição do Mário é perfeita para a gente entender em que situação a pessoa se coloca ali de repente. Ela está sozinha. Isso que ele falou agora, para mim, é o que fica mais claro. Ele está ali dentro do mundo dele, está tudo acontecendo lá fora e aí a pessoa está desesperada, está com medo do quê? O que está acontecendo afinal? A gente vai ouvir mais o Mário, vamos ouvir mais a Rebeca, vamos ouvir o Dr. Spreusser aqui, vamos falar sobre isso aqui. Estamos entendendo a diferença entre esses problemas e conhecendo as formas de controlar, de enfrentar estas dificuldades. Especialmente, eu conversava com o Mário Gomes aqui durante o intervalo, ele falava que é um problema físico, um problema de saúde, mas que afeta toda a sua vida, atrapalha toda a sua vida, porque atrapalha o seu relacionamento, atrapalha o seu emprego, atrapalha tudo. Então é muito importante que você vá em busca de ajuda, de tratamento. Não é isso, doutor Spreusser? É verdade, sim. E ainda mais, em particular, falando da síndrome do pânico, é uma coisa, como o Mário Gomes falou, é súbita, de repente, em 5 segundos você está pegando fogo. Teu coração acelera, você tem falta de ar, você tem medo de morrer, não pode entrar em elevador, não pode entrar em avião. É um negócio que realmente perturba. E você, o pior disso é que as crises podem se repetir. Aí você começa a não querer sair de casa com medo de ter a crise. Ele me falou isso, ele falou que tem uma coisa que é o medo do medo. Medo do medo. E aí como é que faz? Então tem que ter tratamento, porque 60% dos casos de síndrome do pânico tem depressão associada. Então, eu quero aproveitar agora para a gente chegar exatamente nessa pergunta. Elas estão relacionadas de que forma? Uma depressão pode se transformar numa síndrome do pânico ou não? Pode. Uma depressão pode se transformar em síndrome do pânico, porque na maioria dos quadros depressivos, a pessoa tem um pouco de ansiedade. Ansiedade e depressão andam muito perto uma da outra. E muitas vezes, dependendo do grau de ansiedade que a pessoa tenha no quadro depressivo, pode ter pânico. Agora, no quadro de pânico, 60% das pessoas que têm pânico têm depressão associada. 60% dos casos? 60%. Então, muitas vezes, por isso que tratar a síndrome do pânico ou transtorno do pânico, a gente precisa associar algum tipo de medicação para cuidar também da depressão. Tá. Entendeu? Então, nos quadros depressivos, as pessoas são melancólicas, são tristes. Ficam tristes, você está conversando com a pessoa, a vida dela está ótima, mas ela está triste, ela não tem alegria. Tem tendência a suicídio. Elas falam, eu deixei de viver. Essa palavra, eu deixei de viver, já significa que a vida para ela não significa nada.
E aqui, quando a gente está falando de suicídio, a gente está falando um pouco do que a Rebeca disse. Não é simplesmente tirar a própria vida, mas é você morrer aos poucos. Morrer aos poucos. Você não ter ânimo mais de viver, não ter alegria de viver. Você começa a se viciar muito em remédios para dormir, remédio para te acordar, medicação para perder peso. Precisa tomar cuidado com isso daqui, porque isso gera depressão. E, finalmente, as pessoas que têm depressão bebem mais álcool e usam mais droga. Por quê? Porque pensam que... Fuga. Você bebendo álcool, você pensa que fica mais alegre, mais leve, e ao contrário. Isso piora muito os quadros depressivos. Tomar muito cuidado com maconha. As pessoas com quadro depressivo e usam maconha podem desencadear outras doenças psiquiátricas. Então é muito perigoso. Já na síndrome do pânico, são pessoas extremamente produtivas, pessoas ansiosas, querem resolver. Por isso que as pessoas que têm um grau alto de conhecimento, elas têm muito pânico. Se cobram demais de si e de quem cercam elas. A família também, quem tem pânico, cobra muito a família. As crises de pânico acontecem cada vez mais rápido, por isso que não quer sair de casa, por isolamento. Na depressão, a pessoa não sai de casa porque está triste. E no pânico, a pessoa não sai de casa porque tem medo de sair para não ter o pânico. Então, é saber que o tratamento aqui no pânico, o psiquiatra, o psicólogo começa a colocar a pessoa no dia a dia, nos quadros normais, no elevador. É a mesma coisa que você vê um filme de terror. Primeira vez que você vê um filme de terror, você se assusta. A segunda vez, a terceira, na 15ª vez, você já sabe o que vai acontecer. Terapia para síndrome do pânico é assim. Você começa a colocar a pessoa no normal até chegar no normal. Você começa a enfrentar o seu medo. Isso. Foi isso que você fez, Mário? Eu procurei fazer, entender, né? Inicialmente eu fugia muito, a gente resiste às orientações, porque você tem medo do desconhecido, né? Você não sabe o que vem. Então você já cria uma série de defesas, né? Você vai criando a sua vida em função um pouco daquele processo e você vai se norteando por um caminho que vai te... até uma hora que você cai do cavalo, né? Aí vem a crise novamente e tal, e muitas vezes você tem que buscar ajuda mesmo. E na última vez que eu busquei ajuda, eu estava até fazendo um programa e tudo, e fiquei 3 noites sem dormir. Aí o cara falou, olha, vamos trabalhar a sua afetividade com a sua filha. Eu tinha acabado de ter, a minha filha linda, que está até aqui presente, ela tinha acabado de nascer, ela tinha 6 meses, eu não sabia como ser pai, eu não estava preparado, eu entrei em pânico. A depressão, ela acontece em função dessa situação desagradável. Então você fica deprimido por também estar diferente dos outros, estar se sentindo mal e tal. E com ela, ele falou, vamos trabalhar a sua afetividade. E foi aí que eu comecei mecanicamente, trabalhando a minha afetividade, né? Porque, como eu te falei, eu parei aos 14 anos. Aos 14 anos me deu a crise e eu fiquei ali, dentro da minha crise. O mundo comendo lá fora, eu não tomava conhecimento. Mas você se considera curado hoje? Olha, eu me considero muito bem, quer dizer, mas depois, isso não quer dizer, eu até tenho um psicanalista que ele discute Lacan, discute Freud, ele até morreu recentemente, ele fala que a análise também não é a solução, quer dizer, não é que você vá para a análise, vai fazer 40 anos de análise e você vai sair curado da análise, mas a análise realmente te orienta, né? Você aprende... Te dá um caminho. Você vai sacando. No caso meu, foi pela afetividade, né? Durante 4 anos eu fui trabalhando. Quando ela fez 4 anos, eu tinha sempre um chumbo aqui, uma angústia, uma coisa, porque dá uma angústia enorme, né? E ela me abraçou, eu tinha um carro que tinha um banco fino, assim, ela botou a mãozinha, ela colocou a mãozinha aqui em cima, assim, me abraçou por trás do banco, ela estava em pé, atrás do banco. Na hora que ela colocou a mão aqui, eu senti um alívio. Aí eu falei, pai do céu, eu tenho que trabalhar o meu amor, o meu carinho. Achei o caminho, né? Que é aquilo que a gente estava falando agora. Achei o caminho. É o insight, né? É isso. O chamado insight. No teu caso, Rebeca, foi a medicação foi o primeiro caminho? Paralelamente você fez terapia? O que você fez? Ou o que você faz ainda? Na verdade, foi eu comecei o tratamento, né, com medicamento, com psiquiatra, com psicólogo. E voltei a praticar esporte, ao convívio com os amigos e o dia a dia mesmo, né? Porque parece que você não vai achar a luz no final do túnel.
E nesse momento, a família, os amigos são muito importantes. Porque, por incrível que pareça, o pai e a mãe, no momento que vê um filho com depressão, parece que são as pessoas que não sabem lidar naquele momento com a situação. No meu caso, pelos meus pais sempre me veem muito feliz, nunca me viram triste, chorando, querendo ficar em casa trancada. Então, foram os amigos que conseguiram me tirar de casa, na verdade, né? Me levar para a academia de novo. Então, assim, hoje eu não faço mais tratamento com psiquiatra, né? Eu tenho um médico, o Dr. Rodrigo, que faz o meu acompanhamento endócrino e psiquiátrico, porque ele tem especialização, porque eu mantenho a medicação justamente para não parar. Eu prefiro hoje estar prevenida do que ter uma outra crise. Então, e foi também o dia a dia. A retomada da vida, né? Retomada da vida. Doutor, para a gente fechar aqui, a gente pode chegar então a essa conclusão de que é muito importante o apoio das pessoas e a busca por ajuda. A busca por ajuda. Olha, psiquiatra, psicólogo, clínico geral, preparador físico, porque no caso da Rebeca é uma atleta e está cheio de atleta que tem problema depressivo, que a gente sabe que às vezes não ganhou um pódio, não ganhou, tem depressão. Então tem tratamento, não tem cura, mas tem tratamento. Vai em busca disso, que é muito importante. Perfeito. Doutor Spreusser falando para a gente sobre assuntos muito importantes. A gente vai voltar a esse tema aqui no Hoje em Dia. No intervalo, ele está no r7.com/Hoje em Dia, conversando com os telespectadores. A Dani Duff está aqui, entrevista o doutor Spreusser no intervalo. Tira suas dúvidas, entra lá no r7.com/Hoje em Dia. Nós aprendemos, portanto, aqui que é importante você ir em busca do tratamento. É muito importante o apoio da família também. São situações diferentes, mas que muitas vezes estão ligadas sim. Aqui a gente tem um foco muito grande na ansiedade da síndrome do pânico, aqui uma tristeza, uma falta de vontade de viver. São sinais de que algo está errado, de que você precisa buscar ajuda. Resultado da nossa enquete, deixa eu colocar lá no ar. A gente fez uma pergunta para você, pode abrir a tela, por favor. Vamos lá, o que você acha que levaria você à depressão? 11% falta de dinheiro, 19% o fim de um relacionamento e 70% a perda de um ente querido. Bate isso, doutor Spreusser? Bate sim, porque a gente sabe que o luto ele é transitório, né? O luto, que é perda de um ente, ele dá tristeza, ele dá depressão, mas não é doença depressiva. 4 semanas, 6 semanas depois, você já tem que estar... Tem que melhorar. Doutor Spreusser, obrigado. Sempre dicas muito importantes. Eu agradeço. Uma boa semana a todos. Obrigado ao Mário, obrigado à Rebeca, dando depoimentos importantes que podem ajudar você. Você se viu nesse quadro, você encontrou você no mesmo quadro que eles, vai em busca de ajuda para você sair dessa situação e dar a volta por cima.